Todo mundo quer ser mais produtivo. O problema é que quase todo mundo tenta resolver isso do jeito errado. Agenda cheia, 1000 tarefas abertas, notificação o tempo todo. Hoje eu vou te ensinar como que você vai organizar a sua agenda com blocos produtivos e foco naquilo que realmente importa, para parar de apagar incêndio e começar a trabalhar de uma forma que gere resultados. E tudo isso vai ser baseado nas lições desse livro aqui, ó, A Única Coisa. Antes de falar de agenda, de blocos de foco, de organização, a gente precisa alinhar uma coisa aqui que é muito importante, tá? Estar ocupado não é a mesma coisa que ser produtivo. A rotina de quem cria conteúdo, ela naturalmente é fragmentada, porque a gente tem mensagem de cliente, a gente tem comentário, a gente tem ideia, a gente tem edição, a gente tem reunião, a gente tem briefing, a gente tem aprovação de conteúdo. O problema é que a maioria das pessoas tenta resolver isso reagindo a tudo em tempo real. Toda vez que você troca de tarefa, o seu cérebro precisa de um tempo para se reconectar, ou seja, quanto mais você resolve tudo ao mesmo tempo, menos você rende de verdade, menos você de fato é produtivo, sabe? E é exatamente por isso que a primeira coisa que você precisa entender é qual é a sua única coisa dentro da rotina. Aquilo que, se feito, faz todo o resto ficar mais fácil ou até desnecessário. Nesse livro aqui, A Única Coisa, ele faz exatamente essa pergunta, uma pergunta central que ela muda completamente a forma como você organiza a sua rotina e mudou a forma como eu organizo a minha. E a pergunta é assim: qual a única coisa que, se eu fizer hoje, vai tornar todo o resto mais fácil ou até desnecessário? Vou dar um exemplo prático pra vocês. Imagina que a sua única coisa hoje é prospecção de clientes. Se você parar, analisar o seu negócio hoje, você vai falar assim: caramba, se eu prospectar mais cliente, possivelmente isso vai facilitar todo o resto, porque aí eu posso, sei lá, contratar alguém para produzir conteúdo junto comigo, posso contratar um design, posso contratar um gestor de tráfego, eu vou crescer. A minha única coisa, o que vai virar a chave do meu negócio é prospecção de cliente. Ou então, o que vai virar a chave do meu negócio é produzir conteúdo. Aparecer nas redes sociais, aparecer na minha, aparecer na minha agência, enfim. Essas são as minhas únicas coisas. Só que na minha agenda não tem nenhuma dessas duas tarefas. Na minha agenda, eu tô aqui o tempo todo ocupado criando pros clientes que eu já tenho, ocupada criando documentos, criando processos, assistindo aulas, fazendo milhões de coisas, menos as minhas únicas coisas, que são as coisas que vão mudar de fato o meu negócio. Nesse caso, nesse exemplo, a prospecção de clientes e a produção de conteúdo. Então a sua tarefa é pensar qual que é a sua única coisa. Quando você começa a semana, você já pensa assim: cara, o que vai fazer essa semana realmente ter sido uma semana produtiva? Cumprir todas as tarefas da minha agenda? Não. Às vezes você pode não ter cumprido todas as tarefas da sua agenda, mas você prospectou clientes e conseguiu fechar um contrato. Então essa semana foi muito mais produtiva do que se você tivesse riscado todas as tarefas aleatórias, bem entre aspas, que você tinha programado para fazer ali na sua agenda. A única coisa, ela não é a sua tarefa mais urgente, ela é a sua tarefa mais importante. É aquela que vai mover o seu trabalho, o seu negócio pra frente, que vai gerar resultado, que vai reduzir o seu estresse, que vai evitar retrabalho. E aí é que entra o conceito também de blocos, que é o que eu tenho utilizado e tenho amado aqui dentro do meu planejamento. Os blocos produtivos, e foi uma ideia do próprio livro, eles são períodos do seu dia reservados para um único tipo de tarefa sem interrupção. Então, em vez de a gente misturar tudo, responder cliente, criar conteúdo, editar, pensar em estratégia, você vai agrupar essas tarefas que são parecidas dentro de um mesmo bloco. Então, por exemplo, um bloco de criação é um tempo reservado só para você pensar em conteúdo, para escrever legenda, para criar pauta, ou um bloco só de gravação, que é para você gravar os seus vídeos, um bloco de estratégia, para você fazer planejamento, análise de métricas, cronogramas, um bloco operacional, onde você vai programar post, organizar pastas, fazer ajustes em documentos, ou até mesmo o seu bloco de prospecção, e aí ele pode ser com mais frequência na sua semana, que é onde você vai de fato prospectar clientes ou fazer coisas relacionadas à prospecção. Você só tem que pensar quais são os blocos mais importantes para você. E eu vou mostrar para vocês na prática a minha agenda para que isso fique mais didático. Olha só, aqui na minha agenda eu tenho alguns blocos diferentes e aí eu coloco eles por cor, porque pra mim fica mais fácil de visualizar. E, obviamente, eu coloco isso aqui também dentro do ClickUp. Então, quando eu abro o meu ClickUp dentro da minha agenda, que aí eu não consigo mostrar essa parte, mas quando eu abro o meu ClickUp, aparece toda a minha agenda do Google Agenda, que são esses meus blocos, e dentro de cada bloco a gente tem as atividades específicas. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho aqui a minha rotina da manhã. Então, o que eu tenho que fazer durante a minha rotina da manhã? Vejam que eu coloco com detalhes para que eu consiga organizar o meu dia dentro do que eu de fato posso fazer. Porque se você não pensa quanto tempo você leva pra fazer uma atividade, acaba que você coloca muita atividade no dia, você não consegue fazer e você fica frustrado por não conseguir cumprir aquelas demandas. Mas é só porque você colocou mais coisa do que o seu tempo realmente consegue suportar. Então eu tenho aqui a minha rotina da manhã, aí às segundas, por exemplo, eu tenho um alinhamento semanal e aí eu coloco aqui, né, com quem é, qual que é o membro do time. Depois eu tenho aqui blocos de estudos, então veja que eu coloco aqui na minha semana, ó, separado blocos de estudos, onde eu vou fazer leituras, onde eu tenho inglês, onde eu tenho revisão de marketing. Então aqui a gente tem os blocos de estudos. Eu tenho também, ó, todas as manhãs, a aprovação de conteúdo dos nossos clientes. Então aqui eu vou pegar os conteúdos que foram feitos pelo time e vou, nesse período aqui, aprovar conteúdo. O que isso significa? Que à tarde, normalmente, nesse momento
aqui, por exemplo, eu não vou estar aprovando conteúdo, porque aqui já é um outro bloco, é uma outra coisa que eu preciso fazer. Aí a gente tem aqui o bloco do meu conteúdo. Você vai pegar os blocos que são mais importantes pra você, tá? Coisas que são importantes dentro do seu negócio, dentro da sua rotina. Então eu tenho um bloco de criação do meu conteúdo, eu tenho um bloco de criação pros meus alunos, eu tenho um bloco de gestão empresarial, que é onde eu vou ver uma parte mais estratégica, pensar em novas estratégias de venda, pensar em novas estratégias de prospecção, de repente, coisas que são de crescimento da empresa, sabe? Mais relacionada à venda e à parte estratégica. Aí eu tenho um bloco de gravação pro TikTok, tenho um bloco de gravação geral, que é normalmente onde eu gravo pro YouTube, ou então onde eu gravo algum tipo de anúncio. É nesse momento aqui, na quarta-feira pela manhã. Então, aqui tá distribuído tudo que eu preciso, tudo que é mais importante. E eu tenho tempos, ó, que são meio que livres, né? Esses tempos livres é onde eu vou encaixar outras atividades, imprevistos, coisas que acontecem. Mas alguns blocos, eles meio que são protegidos. E essa é a parte mais difícil de todas, que é proteger esses blocos. Eu sei que você já pensou olhando isso aqui, né? Ai, que é lindo na teoria, mas o cliente chama, o meu WhatsApp vai apitar, tem notificação do Instagram, de outras redes sociais, e é verdade. Interrupções existem pra você, pra mim, pra todo mundo. O problema não é a interrupção, é deixar que ela comande o seu dia. Isso significa que na prática nem tudo precisa ser respondido na hora que chega. Durante o bloco de criação, por exemplo, eu não respondo mensagem. Não porque eu quero ignorar o cliente, mas porque eu sei que se eu sair desse bloco, eu não vou voltar com a mesma qualidade. Lembra que a gente falou que o cérebro leva um tempo pra que ele volte pra uma tarefa? Então o que eu faço? Eu defino horários específicos pra comunicação. Então eu uso aqui um aplicativo, até ver o nome dele, vou deixar na tela pra vocês, se chama Flip Clock. Ele é um aplicativo onde você deixa rolando ali o timer, né? E ele é todo bonitinho, a estética, eu deixo rolando esse timer aqui, coloco 50 minutos. Então eu faço esse fluxo ali, esse ciclo de 50 minutos. Quando esse ciclo acaba, é o momento onde eu normalmente vou olhar as mensagens, responder ou alguma coisa nesse sentido. Eu duvido que alguma coisa seja tão urgente a ponto de não poder esperar esse ciclo de 50 minutos. Um ponto que é importante de você lembrar é que se você não planejar a sua semana, ela vai planejar você. Então, em menos de 30 minutos, você consegue organizar tudo isso aqui, sua semana inteira, se você seguir exatamente a ordem que a gente foi discutindo aqui ao longo do vídeo, mas eu vou revisar com você, que é, primeiro, defina a sua única coisa da semana. Pergunte, qual que é a principal entrega, avanço que eu preciso fazer, que precisa acontecer essa semana? Pode ser finalizar um cronograma, nem sempre precisa ser prospecção, pode ser finalizar um cronograma, pode ser gravar os conteúdos do mês, pode ser estruturar a entrada de um novo cliente, pode ser revisar resultado, pode ser ajustar a estratégia. Então, qual que é a única coisa mais importante dessa semana? Isso vai guiar melhor os seus blocos ali. A segunda coisa é distribuir os blocos produtivos aqui na sua agenda, né? Com a sua única coisa definida ali, você vai organizar os blocos. Quais blocos você precisa? Blocos de criação, de estratégia operacional. Eu tenho blocos definidos, isso aqui é pré-definido. Toda semana eu tenho esses mesmos blocos. Óbvio, se acontecer um super imprevisto, ou a gente tiver, sei lá, um feriado, uma data comemorativa, eu vou precisar reajustar uma coisa ou outra. Mas é por isso também que eu tenho aquele espaço livre pra conseguir fazer esses reajustes e esses imprevistos. Terceira coisa, proteja os blocos mais importantes. Os blocos ligados à sua única coisa, a pergunta que a gente definiu primeiro, precisam ser protegidos. Reunião, mensagem, qualquer tipo de urgência entra depois. Isso vai mudar completamente a forma como você vive a sua semana. Principalmente o bloco estratégico, que é, no meu caso, o bloco de quarta-feira, né? Por quê? Porque ele é o bloco onde você tá focado em definir próximos passos pro seu negócio. Se você não para pra avaliar isso se perde. A sua vida fica automática e você não coloca isso como uma prioridade, acaba não fazendo, o ano acabou e você não cumpriu nenhuma das suas metas. Por último, mas não menos importante, termine a semana, tem aí um tempo livre na sua semana, vocês podem ver que na minha sexta tarde tem um tempo livre, fazendo uma revisão. Então, o que você conseguiu avançar? O que te travou? O que precisa ser ajustado? Essa revisão, ela é muito simples, só que ela evita que você carregue aí pendências infinitas pra semana seguinte. E ela também te ajuda a ter mais clareza do que você fez, de quando você sabotou, de quando você procrastinou. Eu, inclusive, gosto de dar uma olhada e fazer uma pré-revisão ali na quinta-feira, porque se tiver alguma super pendência, eu já consigo resolver na sexta. Então, entenda, quando você começa a planejar a sua semana dessa forma aqui, eu te garanto, a sua agenda vai parar de ser aquele caos. Ela vai ser mais produtiva, porque você vai trabalhar com muito mais foco, você vai entregar melhor e, principalmente, você vai sentir que tem mais controle do seu tempo, e não o contrário, né? Organização e produtividade começam na sua agenda. E essa agenda pode ser papel, pode ser computador, pode ser o que você preferir, tá? Mas elas também se consolidam no aprendizado. Então, estudar sempre é importante. Ter blocos de estudo aqui é sempre importante. Inclusive, se você sente que estuda, que consome conteúdo, que compra curso, mas ainda assim fica travado na aplicação, eu recomendo que você assista o próximo vídeo aqui do canal. Eu vou indicar aqui nos cards pra você poder clicar e poder assisti-lo. Nele, eu mostro passo a passo de como eu estudo de forma intencional dentro desses blocos, pra conseguir também aumentar o meu repertório e ter mais resultados. Te vejo lá no próximo vídeo.